Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Diogo, sou engenheiro técnico comercial da Bidinvave e hoje estamos aqui com mais um GeoTraining, onde vamos apresentar uma de nossas soluções para algum dos nossos problemas diários aí dentro da geotecnia, tá? Hoje, o nosso tema do nosso GeoTraining são soluções com geossintéticos para controle de erosão em litoral e margens de rios, onde vou apresentar aí quais são as nossas soluções utilizando os geossintéticos. Bom, dando início da nossa apresentação, toda solução ela é aplicada em cima de um problema, né? Então, vamos para contextualizar os nossos problemas. Vamos falar um pouco dos problemas ambientais, né? Vamos falar aí das nossas mudanças climáticas, que é um tema muito atual, né? Quando a gente fala de mudança climática, a gente está falando aí da alteração do nosso ecossistema, né? E isso impacta o planeta de diversas formas. Muito desses impactos estão relacionados aí com o volume das chuvas, né? E o volume das chuvas, ele traz diversos problemas, com uma temporada maior de chuva, com maior frequência das chuvas, você tem uma elevação muito grande dos rios. E essa elevação de rios, de canais, você acaba aumentando os processos erosivos. E com o aumento desses processos erosivos, você tem uma ampliação dos problemas para cidades locais, para áreas urbanas, né? Assim como nós vemos em canais onde as margens são perdidas com o aumento do fluxo dos rios. Também com o aumento da temperatura do planeta, nós temos hoje o derretimento das calotas polares, né? Com o aumento dos níveis dos oceanos, que ao longo do tempo vão erodindo as nossas áreas costeiras. Aqui a gente tem 3 imagens de comparação de uma área costeira na Colômbia, onde ao longo dos anos teve uma perda muito grande da margem, né? Então, todos esses problemas associados aí às mudanças climáticas, né, eles impactam diretamente a nossa vida, impactam diretamente as nossas infraestruturas, seja ela infraestrutura rodoviária, seja ela as nossas cidades, né? Isso é problema para a população de forma geral. Bom, e para esses problemas, o que a gente tem de soluções tradicionais? Quais soluções que são mais utilizadas, tá? A primeira solução que a gente vai falar é uma das soluções mais tradicionais, quando a gente fala de proteção contra a erosão em margens, é o uso de enrocamento, né, ou hip-rap, onde a gente utiliza como proteção grandes rochas, né? Essa é uma proteção muito eficaz, isso levando em alguns aspectos técnicos, né? Se a base dela puder resistir às suas cargas, que é um elemento pesado, então você acaba tendo uma transferência de carga muito elevada, o solo local precisa ter uma resistência muito eficiente, e também da disponibilidade desses materiais. Como são materiais extraídos do meio ambiente, são rochas, então a proximidade do fornecimento desses materiais para uma obra desse tipo, ela é muito importante. E muitas vezes é bem ao contrário, você tem uma disponibilidade de material distante, o que acaba elevando o custo na execução de uma obra, né? A extração dessas obras, além também do impacto ambiental com a extração desse tipo de material. Uma outra solução que também é muito utilizada é a utilização da proteção dessas margens com placas de concreto pré-moldado. Tá? Uma das desvantagens dessas placas é que, por ser um elemento rígido, elas não têm capacidade de se adaptar às deformações que possam ocorrer no solo local, né? Então, com isso, né, ocorrendo um tipo de deformação, assim como exemplificado nessa foto, você tem uma abertura entre as placas que pode ocasionar a perda do material fino de suporte para essas placas, erosionando os taludes abaixo delas e criando maiores deformações, além também de necessitar tanto da sua instalação quanto da sua produção dessas placas materiais não renováveis. Outro elemento que também é muito utilizado são os blocos de concreto pré-moldados, tridimensionais. É uma solução também que tem um custo elevado, tanto por conta dos materiais envolvidos, concreto, aço,
assim como o processo construtivo das peças, o transporte dessas peças também até o local da obra. Também são peças normalmente de peso elevado, então exige também a utilização de equipamento robusto para fazer o içamento e instalação desses materiais na obra, então acaba também elevando muito o custo na execução desse tipo de solução. Um quarto material também, quarta solução muito utilizada também, principalmente aqui no Brasil, é a proteção de margens utilizando gabiões. É uma solução que, tecnicamente também muito funcional, porém ela requer material granular para o seu preenchimento, pois o gabião basicamente todo ele preenchido com material granular. Que também, dependendo da localidade, para a execução desse tipo de solução, exige o transporte desses materiais que muitas vezes podem vir de distância muito longa, o que também encarece essa solução. A execução também, por ser um elemento muito importante também, se não for feita corretamente por equipe especializada, pode ter problemas ao longo prazo, pela estabilidade da solução, né? E o quinto solução aí muito utilizada é a estaca prancha, né? Bom, a sua desvantagem, a grande desvantagem é o elevado custo da solução, tanto pelos materiais envolvidos, quanto também pela instalação, que também é bem exigente no nível de equipamentos pesados. E também tem um prazo elevado para a sua construção. Então, ela tem um baixo rendimento que impacta diretamente também nessa solução, no custo dessa solução, tá? Então, quando a gente fala dessas soluções mais utilizadas, dessas soluções tradicionais, a gente está falando em soluções com superdimensionamentos, né? Com baixa capacidade de resistir deformações, por serem soluções, em alguns casos, soluções rígidas, altos custos na fabricação e construção, processos executivos que exigem aí equipamentos que têm custos elevados, dependência de material a grandes distâncias, processos construtivos também com baixo rendimento e um alto impacto ambiental pela exploração de materiais não renováveis, né? Tanto na exploração quanto no transporte desses materiais, você acaba tendo um impacto ambiental muito grande, né? E quando a gente fala de soluções com geossintéticos, nós temos algumas famílias de soluções com geossintéticos, especificamente para esse tipo de problema. Hoje nós vamos falar das geoformas de geotêxteis, tá? Que é uma das soluções muito utilizadas, que nós temos muita experiência em toda a América Latina com aplicar soluções com esses tipos de geoformas. O próprio nome diz, né? São materiais feitos a partir de geotêxteis, então eles são feitos a partir de geotêxteis tecidos, são elementos flexíveis, então eles têm uma capacidade muito grande de se adaptar a deformações, né? Essas bolsas, essas geoformas, elas são preenchidas com materiais locais, podem ser tanto material local quanto material menos nobre, vamos dizer assim, de jazidas mais próximas, que são utilizados para controle de erosão de margens de rio, barreiras de proteção, em diques, criação também de áreas planas sobre corpos d'água, tá? E nós temos hoje, dentro dessas geoformas, nós temos hoje dois tipos de geoformas, tá? Os geobags e os geobox. Apesar de eles terem uma construção muito similar, eles são um pouco diferentes na sua forma de instalação, principalmente. Os geobags, que são os materiais que nós vamos falar inicialmente, eles são elementos com possibilidade de levantamento e içamento, que são essas alças que aparecem aqui na foto. Elas facilitam o içamento e a instalação também desse material, permitindo que se faça uma instalação mais precisa. E ele também tem dimensões fixas em largura e comprimento. Já o geobox, ele é um material que ele não é elevável, porque ele já possui dimensões variáveis, então ele pode ter grandes dimensões, tá? Ele também precisa ser feito uma instalação no local ou uma instalação por lançamento, porém é um lançamento a curta distância. Os geobags, eles são fabricados com geotêxteis tecidos
Hoje nós utilizamos o T2400 e o TR4000, que são elementos de alta resistência à tração e também de alta permeabilidade. Ele precisa ser de alta permeabilidade, pois ele é um elemento que ele vai ficar muitas obras, ele vai estar submerso. Então, pode ocorrer uma variação de maré ou do nível d'água, né? E é importante que essa alta permeabilidade permita aí que ele sofra menos com essas variações do nível d'água, tá? Então aqui a gente até, por essa foto, já consegue ter uma visão de como que ele é instalado, né? Ele vai funcionar como uma fundação, como um ganho de área dentro de uma área alagada, né? Bom, dentro da ficha técnica desses materiais, aqui a gente tem a apresentação dele, né? Assim como são as medidas dos gel bags, e também as características técnicas de cada material que é empregado, qual geotextil tecido for empregado. Essa variação do geotextil tecido entre o T2400 e o TR4000, ela é selecionada de acordo com a quantidade de movimentação que vai ocorrer desse gel bag durante a execução da obra, né? Isso como toda transferência de carga ela é feita no transporte, quando ele é içado e colocado no local de instalação. Então essa movimentação ela é muito importante na definição de qual é o geotextil tecido a ser empregado, tá? Bom, dentro do processo construtivo, o gel bag ele é feito com geotextil tecido, ele tem um formato de praticamente uma caixa, né? Onde ele vai ser preenchido com material. Esse material ele pode ser uma areia, um material granular, material de corte, material de jazida, também material de aterro, classificado como material de aterro, também pode ser utilizado para o preenchimento. Dentro desse preenchimento, é importante evitar-se o uso de tamanhos de blocos muito grandes, o lançamento brusco do material. Isso daqui, o lançamento brusco é para evitar danos ao material, né? E a má acomodação do material. É importante que dentro dessa geoforma o material de preenchimento esteja bem acomodado, tá? Aqui a gente tem um exemplo de um preenchimento mecanizado. Aqui você tem diversas formas, onde ele é aberto nessas formas. Essas daqui são formas que podem ser feitas com andaimes até, né? Então, isso daqui facilita muito no processo de preenchimento dessas formas, tá? Seguindo o preenchimento, você tem a costura da tampa, que esse é um processo importante para você evitar a perda do material. Então, essa tampa ela vem na medida correta para você fazer a costura e o correto fechamento dessa forma. Nós indicamos a utilização de máquinas automáticas para fazer a costura, muito para priorizar aí o processo e acelerar que ele seja mais rápido, tá? Esse tipo de material, como a costura ela é simplesmente só para fechamento da tampa dessa geoforma, então ele pode ser feito a partir de uma costura única, já é o suficiente. Bom, o transporte para a obra e o movimento, né, para o local exato da obra, isso é um fator determinante para o uso do gel bag em relação ao gel box, pois facilita muito, principalmente por conta das alças, né? Então aqui a gente tem como exemplo um transporte que foi feito sobre um corpo d'água dessas bolsas. Aqui também uma outra imagem dele sendo transportado. Isso daqui facilita bastante. Ele é preenchido na margem, colocado numa embarcação e levado até a localidade onde ele vai ser instalado, né? Dentro da instalação, as alças elas facilitam muito, porque ela consegue aumentar a precisão de onde esse gel bag ele vai ser instalado, né? Então isso é um facilitador, né? Bom, as cintas, nós recomendamos que as cintas elas tenham resistência de pelo menos 5 toneladas, então ele já sai de fábrica com a cinta dentro dessa especificação.
Aqui nós temos também mais uma ideia de como ele é instalado, de como ele pode ser distribuído numa área dentro de um corpo d'água. Tá? Dentro também do projeto é utilizado também outros geossintéticos para nível de separação e estabilização, dependendo do tipo de obra, né? Então esse é o uso do geobag. Já quando nós falamos do geobox, né, ele também é feito com geotextos tecidos. Ele acaba tendo por determinada variação no tamanho e volume de material que ele acomoda, ele já acaba tendo uma variação dos geotextos tecidos, podendo ser utilizados geotextos de PP, de poliéster, ou o high flow, que é o nosso geotexto tecido de polipropileno e poliéster. Também pelas mesmas características de alta resistência à tração e alta permeabilidade, nós utilizamos esses geotêxteis, tá? A grande diferença do geobox para o geobag são as suas dimensões. Como o limitador dele é muito maior, você consegue construir bolsas e formas muito maiores, né? Então, isso daí facilita bastante a construção da estrutura que ele vai ser destinado, né? Porém, ele precisa ser feito no local por conta desse dimensionamento. Para movimentação dele é um pouco mais complicado, tá? Também, por ter dimensões maiores, ele também é possível construir tensores internos dentro do geobox. Esses tensores, eles funcionam como uma maneira de manter a altura do geobox, né? Evitar que ele tenha um achatamento. Então pois ele é um elemento que ele vai ser empilhado, então ao longo do tempo ele vai sofrer o atachamento. Então, de acordo aí com a necessidade, também é recomendada a utilização desses tensores, que também são feitos com o próprio geotexto tecido. Dentro da ficha técnicas, aqui nós temos algumas dimensões sugeridas, e a partir dessas dimensões é definido um tipo de geotexto tecido, a especificação do geotexto tecido, e também, e aí é um fator muito importante também, o tipo de instalação dele na obra, né? Então esse tipo de instalação também impacta diretamente no tipo de geotexto a ser utilizado. Bom, já falando do tipo de instalação do geobox, nós temos hoje dois tipos de instalação, o que nós chamamos de lançado e o instalação no local, né? Como a própria imagem pode revelar, quando a gente fala de lançado, ele é feito sobre uma plataforma e depois ele é lançado no local da obra, e o feito no local, ele é feito, os geobox são preenchidos e costurados no próprio local onde ele vai ficar estacionado, né? Bom, entrando no processo construtivo de lançado, o geobox ele é feito numa forma, que pode ser uma forma metálica, uma forma de madeira, aqui nesse caso até a utilização de um caminhão basculante, né, da carroceria desse caminhão, como forma para preenchimento. Como ele é um elemento muito maior, né, então a forma ela também é mais robusta do que no caso dos geobags. São formas que elas precisam ser firmes, precisam ser práticas, tanto para montagem quanto para desmontagem, isso para se ter aí uma produtividade maior. Elas precisam ser seguras e ter as superfícies lisas, pois, como ele será lançado, é muito importante que essa superfície permita que ele deslize com facilidade, né? Também, quando a gente fala dos materiais de preenchimento, nós podemos utilizar um material granular selecionado, pode ser material de corte de aterro também. Devem ser evitados tamanhos grandes de partículas, muito pela questão de proteção a danos, e também para evitar a má acomodação do material. Então, quanto menores as partículas, mais fácil da acomodação, e também se evitar o lançamento brusco, né? Quando se utiliza, nesse caso, um equipamento mecânico para preenchimento, a própria concha dessa escavadeira ela pode ser utilizada também para uma leve compactação do material, né?
Também ao fim do preenchimento, é importante também fazer a costura da tampa dele, né? Então ela precisa estar toda costurada. Ele já sai de fábrica com material suficiente para preenchimento e para a tampa também, né? Então é muito importante, nesse caso, utilizar a máquina de costura, um tipo de agulha também e o tipo de linha. São 3 elementos indispensáveis para o fechamento da tampa do Geobox, tá? Essa é um tipo de máquina muito comum, é um tipo de máquina que nós indicamos até para fazer essa costura, que ela tem um rendimento muito bom e pode ser utilizada aí nesse tipo de situação. Tá. O tipo de fio também, esse é um tipo de fio que nós recomendamos, um fio sintético, né? E o tipo de costura que pode ser utilizado. E a gente tem um exemplo também de como que essa máquina funciona. Então, essa é a vantagem de se utilizar uma máquina para esse tipo de costura. Você mantém um padrão de costura, né? Então você pode ter a certeza ali que todo o perímetro onde você for fazer a costura do Geotation na tampa do Geobox, você vai ter um padrão de costura que vai manter as mesmas resistências, né? Bom, dentro do processo construtivo lançado, nós temos 2 técnicas de lançamento. A primeira técnica, quando a gente fala de uma instalação dos geoboxes em um corpo d'água, onde não se tem acesso por terra, ele pode ser feito, nós recomendamos fazer a partir de uma balsa, de uma plataforma flutuante, onde as formas são montadas sobre essa plataforma, o material de preenchimento também ali tá dentro dessa plataforma, conforme as bolsas, os geoboxes vão sendo preenchidos e fechados, eles são lançados no seu local de instalação, né? E assim, conforme for necessário, a plataforma vai se deslocando e preenchendo toda a área. Já quando ele pode ser, na técnica 2, lançado diretamente de um caminhão, onde se tenha um acesso por terra, né? Facilitando assim o transporte dele. Ele é lançado através de um caminhão e depois pode ser até movimentado fazendo pequenos movimentos com uma escavadeira. Neste caso, quando a gente fala da especificação do Geobox, quando ele é utilizado na técnica de lançado, se utiliza um Geotation tecido com maior resistência, um HF7000, por os esforços no processo de lançamento serem muito maiores, tá? Bom, seguindo no processo construtivo, passando do lançado para o feito no local, ele é utilizado o mesmo material. A diferença é que a forma e o preenchimento do Geobox ele é feito exatamente no local onde ele vai ser instalado, sem precisar ser feito nenhum tipo de lançamento ou movimentação, tá? Então, assim como no processo de lançado, é importante que essa forma pode ser de metal ou de madeira, ela deve ser firme, ser prática na montagem e desmontagem, segura e também ter uma superfície lisa para facilitar o processo de desmontagem, né? Aqui a gente tem um exemplo de uma forma metálica e aqui uma forma de madeira também. Neste outro caso, até uma utilização do processo construtivo de forma no local, feito numa área de corpo d'água, onde o acesso era facilitado também, poderia ser feito utilização desse tipo de forma, né?
Aqui a gente tem também uma forma metálica. Bom, no caso aqui dessa forma metálica, a gente tem até um facilitador, que são as alças laterais, para facilitar depois a retirada, o içamento dessa forma, né? Bom, o processo construtivo também, aqui para auxiliar o preenchimento, né? Podem ser utilizadas abraçadeiras nas laterais, facilitando assim, evitando também que seja que ele se perca a medidas, né? E ele se mantenha dentro da forma corretamente. É possível também fazer na costura no local, né, a utilização das máquinas de costura portátil e também uma costura à mão com agulha e fio, né? A diferença na utilização da máquina portátil para costura à mão é a velocidade de costura e também o padrão de costura, né? Então, utilizando a máquina, você acaba tendo aí um padrão de costura muito melhor. Bom, a retirada da forma também é um processo bem importante. Preciso ter aí uma preocupação muito grande de que ela não tenha materiais pontiagudos que possam vir a danificar ou rasgar o geobox, principalmente nas bordas da forma, que é onde o elemento que pode danificar os geoboxes, tá? E aqui a gente tem mais uma visão de como é retirada essa forma. E aqui o resultado final. Bom, uma recomendação também, isso que nós fazemos dentro da recomendação construtiva, é a proteção anti-UV desses materiais, né? Então, normalmente, para evitar problemas de intempérie e até contra vandalismo, né? Nós recomendamos que sempre, tanto para o geobox quanto para o geobag, quando eles vão ficar expostos, que eles tenham algum tipo de proteção. Bom, dando sequência na construção, nós vimos aqui, conhecemos dois dos nossos produtos das formas flexíveis, da família das formas flexíveis, para aplicação em controle de erosão. Eu vou falar do Geoland. O Geoland é uma das nossas, vamos dizer, é um conjunto de soluções, né? Onde a gente alia diversas soluções com geossintéticos para construção de uma estrutura. Nesse caso, para a construção de uma estrutura de proteção contra erosão ou de uma estrutura marítima, né? Para ganho também de área em corpos d'água, onde ela consiste na utilização de um ou mais soluções com geossintéticos, né? Então, o sistema Geoland, que nós chamamos, ele pode ser utilizado na reconstrução e proteção de costas de rios erodidos, na recuperação de vias em situações de emergência, né? Quando se precisa aí construir num caso emergencial, na construção de diques, tá? Estruturas hidráulicas e também na construção aí de cais, né, ou de ganho de área plana sobre corpos d'água, né? Então, quais são as aplicações e os componentes do sistema Geoland, né? Então, os componentes do sistema Geoland, nós chamamos aqui 3 componentes principais, que é a fundação do sistema, né, da estrutura, o corpo dele, né, que você, na fundação você pode utilizar geobag, pode utilizar o geobox. No corpo, normalmente nós utilizamos para a construção do corpo da estrutura os muros em solo reforçado, e depois a face dessa estrutura também nós utilizamos aí um elemento de proteção. Pode ser um flexocreto, pode ser uma manta para controle de erosão. Na fundação, a gente pode utilizar os geobags, ou os geoboxes, que nós vimos anteriormente. Pode ser utilizado material de preenchimento, o sol cimento, areia, material local, né? É utilizado o geobox porque eles utilizam tecidos de alta resistência e permeabilidade. Tem as opções de confecções tanto para tamanho quanto para o tipo do geotêxtil, né?
podem ser feitos e construídos com várias múltiplas elevações, e também ele tem uma facilidade da sua instalação. São seguros, suportam cargas, eles têm um desempenho elevado também na função aí de fundação para essas estruturas, tá? Bom, dentro do corpo, quando a gente fala no sistema do Geoland, nós utilizamos principalmente um muro em solo reforçado feito com geotêxteis, tá? Esse muro, o corpo dele, ele é apoiado diretamente sobre a fundação, né? Então, nós optamos por esse tipo de solução com muro em solo reforçado também, que pode ser utilizado os materiais de corte, materiais de jazidas, né? Materiais próximos, subbase granular ou base granular. O material normalmente que nós utilizamos são os geotêxteis tecidos para o corpo do Geoland, tá? Aqui a gente tem um exemplo de como seria um muro em solo reforçado feitos com o geotêxtil tecido, né? E para a face do sistema, que é a face de proteção, nós colocamos tanto para questões de intempérie também, como para questões de danos mecânicos, né? Nós temos aí diversas soluções, tá? Isso dependendo de todos os parâmetros e as condições do projeto, né? Então, quando a gente vai falar da face de proteção dessa estrutura do Geoland, nós temos alguns requisitos, principalmente voltado para a velocidade do fluxo que vai ter ali sobre aquela estrutura, né? E a partir disso nós temos a recomendação do tipo de face que vai ser utilizado, né? Então, podendo ser desde mantas para controle de erosão com vegetação, até sistemas mais robustos, como o flexocreto preenchido, que daí formaria uma estrutura mais rígida de proteção, tá? Uma das estruturas que nós utilizamos quando falamos de manto é o manto TRM1000, né? Que ele tem alta flexibilidade contra deformações, também tem uma resistência ao intemperismo. Ele é um tipo de material que tem anti-UV, então ele tem uma longa durabilidade. E aí os mais robustos, que são as formas flexíveis de flexocreto, né? Então é uma estrutura muito mais rígida, né? Ela tem uma resistência muito grande a danos mecânicos, então no caso aí de impactos de embarcações, né? Ele é feito com um concreto fluido que permite aí a movimentação das marés também, tá? Bom, quais são as considerações do projeto para definição aí da construção de um sistema com Geoland, né? Primeiro, o potencial de erosão, né? Então, a variabilidade aí do nível freático dos rios, né? Isso daí ele afeta as margens. Então, quando a gente fala do processo aí que ocorre de umedecimento e secagem das margens do rio, então eles são um dos causadores das erosões, então é importante levar em consideração o potencial de erosão que possa sofrer a área a ser estudada, né? A tensão de cisalhamento também produzida pelo fluxo, né, quando a gente fala principalmente de rios e canais, né, a perda do material da margem, as erosões envolvidas nessa perda de material. Quando a gente está falando do tipo de solução a ser utilizado, nós levamos muito em consideração a força de cisalhamento que é aplicada sobre essa margem. Então aqui a gente tem até um triângulo de soluções que leva em consideração esse parâmetro na definição do tipo de solução a ser utilizado como proteção, né? A disponibilidade do material local. Então, as características dos materiais disponíveis para preenchimento, a classificação granulométrica, o perfil também do solo local, para onde vai ser construída essa estrutura sobre ele, é muito importante se avaliar, né? Materiais para preenchimento, nós temos uma diversidade de acordo aí com o tipo de solução a ser adotada também, e a caracterização do perfil, né, e do solo local é muito importante também, para entender um pouco como que é a capacidade de carga também desse solo, né?
Bom, a análise das erosões, né? Tanto é importante analisar as erosões que já existem, assim como o potencial também de erosão que possa ocorrer de acordo com o nível de água e com a variação que existe desse nível de água. Também é importante se avaliar o potencial de erosão. O alinhamento também e geometria do canal é muito importante. Principalmente quando se leva em consideração o alteamento das margens, também é preciso levar em consideração a estabilidade das margens. Bom, vamos falar agora, encerrando a parte de apresentação da solução, vamos falar agora dos nossos casos de sucesso com esse tipo de soluções, tá? A primeira solução a ser apresentada, o primeiro caso de sucesso, é o projeto Rio La Leche, que é um projeto que foi feito no Peru, onde foram construídas barreiras de proteção e contenção no Rio La Leche. Esse é um rio, né, que, devido à carga excessiva do fluxo nas temporadas de chuva, essa carga afetou as margens dos rios, né? Ambas as margens foram afetadas. Como consequência disso, nas temporadas de chuva, foram causadas inundações, né? Então, causavam inundações e toda a localidade ao redor do rio sofria muito com isso. Tanto a área de população, as áreas residenciais também, como áreas agrícolas, né? Então, teve perdas significativas em todo o setor agropecuário, área de saúde também impactou diretamente, e na infraestrutura local. Bom, como solução para esse problema, foi projetado o alteamento das margens, né? A reconstrução e também o alteamento dessas margens. Para o alteamento foi construído diques reforçados e para a proteção das margens foram utilizados os geoboxes, tá? Ao todo do rio foram utilizadas aí 616 unidades, tendo 4,5 metros, né, por 2,30 metros, e 3.300 unidades de 5 metros por 2,45, né? Ao todo aí foi em torno de 1,5 km de proteção, com um projeto de mais de 2,5 milhões, né? Nessa construção foi utilizado o geobox com a técnica de construção no local, pois na época de seca o rio ele praticamente não tinha fluxo nenhum, né? Aqui a gente tem já uma visão mais avançada da construção. Então você pode ver que na época de seca ele não tinha fluxo praticamente durante esse período, tá? E aqui nós já podemos ver, após a construção desse alteamento e da proteção das margens, o rio em temporada de chuva já com seu fluxo de água elevado. Aqui já uma outra imagem de como ele está. Bom, uma outra solução, um outro caso de obra que nós temos, esse daqui já foi feito em Barranquilla, na Colômbia, onde foi construída uma margem no Centro de Eventos de Exposições do Caribe, né? As margens do Rio Magdalena, onde foi construído uma estrutura, e dentro da construção dessa estrutura foram utilizados as soluções com geobags, né, para estabilização e controle da erosão. Bom, aqui a gente tem mais ou menos uma ideia, aqui um contexto sobre esse centro de eventos, que é um dos centros de eventos mais importantes da Colômbia, com capacidade total aí para 31.890 pessoas, tá? Essa estrutura ela deveria ter uma proteção contra erosão em toda a margem, né? Como ele estava em contato com o Rio Magdalena, então era muito importante que fosse construída uma estrutura robusta e que tivesse capacidade de resistência aos processos erosivos, né? E foi optado-se a utilização de sistema flexível, utilizando os geossintéticos, né? Foi utilizado o sistema Geoland com geobag na fundação, um corpo da estrutura
feito com o muro em solo reforçado e a face protegida com o flexocreto preenchido, tá? Bom, uma das vantagens e que foi se tornou essa obra um sucesso, né, foi a redução do tempo de execução para o projeto original. No projeto original tinha sido prevista a utilização de estaca-prancha, tá? Que é muito mais caro e também o processo executivo muito mais demorado, né? Então, foi também considerado um trabalho ecologicamente correto, com menor impacto ambiental, por conta da redução na utilização de materiais não renováveis também. Teve uma redução nos custos finais, tanto quando a gente pega no custo da solução, quanto no prazo, teve uma redução de mais de 50% nos custos finais do projeto. Tá. Aqui a gente tem um pouco mais de imagens da execução, onde foram feitos a fundação utilizando os geobags. Esse daqui foi um dos projetos que mais utilizou esse tipo de solução com geobag, preenchido com areia. Aqui já a fundação executada. Após a execução da fundação, foi feito o corpo da estrutura, utilizando a técnica do muro solo reforçado. E depois a proteção da face, utilizando o flexocreto preenchido com concreto. Tá? Aqui já uma imagem dele finalizada. Uma estrutura flexível, com uma face mais robusta, né? E aqui já ele finalizando a obra do centro de convenções, fazendo o guarda-corpo, o piso já todo preenchido. Bom, finalizando aqui a nossa apresentação, queria deixar aqui o recado para o nosso GeoSoft, versão 4. Todas essas soluções que nós comentamos e outras soluções nós temos aí dentro desse software, que a gente permite calcular e remodelar outras soluções com geossintéticos. Esse é um software que está disponível gratuitamente no nosso site, tá? Está disponível em 3 idiomas. Se alguém tiver dúvida, fica à vontade para fazer um comentário no nosso vídeo. Entre em contato conosco, acessem os nossos canais. Futuramente vamos lançar mais vídeos como esse, compartilhando um pouco mais das nossas soluções com geossintéticos. Fica aqui meu agradecimento para quem pôde assistir a nossa apresentação.